Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Está tudo bem? Sempre diga está tudo bem, porque há poder nas nossas. A Bíblia diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Tem hora que a gente está passando por uma prova terrível, aí a pessoa pergunta: como é que você está? Estou ruim, está mal. Diga: estou bem, estou bem. Se você não quiser dizer que está bem, você diga assim: eu estou na prova, mas vou passar, porque os meus desafios me fazem avançar, os meus desafios me promovem. E provavelmente muitos aqui já passaram por muitas provas, e algumas aparentemente intransponíveis, barreiras impossíveis. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus do sobrenatural. E eu sou apaixonado com a voz daquele anjo, aquela frase quando ele falou para Sara, com 90 anos, estéril, avançada idade, humanamente falando, jamais seria mãe. E o anjo disse: nada é demasiadamente difícil para Deus. Eu creio nisso, Deus. Eu creio nisso, e eu vivo isso. Nada é impossível. A impossibilidade está dentro da gente. A vitória e a derrota em nós habita. Aí você opta: eu não vou ficar derrotado o tempo todo. Eu não sei se o Guilherme cantou aqui: vou avançar e vou vencer, ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo. Amém, amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, o mesmo texto que nós lemos na reunião passada. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 26. Eu quero dar continuidade à mensagem de domingo. E a mensagem de domingo, o tema da mensagem de domingo é: até que Ele venha. Prontos? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança, ou novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Pode ser sentado. O que nós falamos na semana passada? Alguns tópicos da semana passada. Nós falamos que nós temos que avançar sempre. E por que é que nós somos tão vagarosos, tão lentos? Se há uma possibilidade de avançar, se há uma possibilidade de crescer, se há uma possibilidade de decolar, por que a gente não decola? Eu posso te afirmar que o erro não está no sistema econômico do país, o erro não está na cidade, o erro não está nas pessoas, o erro está em mim. E eu sou um réu, confesso. Se existem algumas coisas erradas, não são as pessoas, sou eu. E eu preciso criar alternativas, eu preciso ter a capacidade de olhar para dentro de mim mesmo e dizer: eu tenho que avançar, eu vou melhorar, eu vou plantar, eu vou colher, eu vou lutar e eu vou vencer. Quando nós somos vagarosos, quando nós somos lentos para tomar decisões,
Isso nos impede de alcançar algo que Deus tem para a gente. Que você pode acelerar um processo, você pode retardar um processo. O problema é, se eu não faço aquilo que eu nasci para fazer, se eu não conquisto aquilo que eu tenho que conquistar, vai chegar um determinado momento que eu vou me frustrar. Eu vou olhar ao meu redor, eu vou olhar para dentro de mim mesmo e dizer assim: para que ser? Mas antes que isso aconteça, antes de chegar ao final da minha jornada, eu tenho que começar agora. Esse é o tempo de recomeçar, de ressurgir, de levantar, de criar uma alternativa e avançar sempre. Amém? Nós falamos: ame o Senhor de todo o seu coração, e falamos em adorar a Deus com toda intensidade. Ame o Senhor de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e seja um verdadeiro adorador. E não perca a presença de Deus, porque se você perder a presença de Deus, acabou para você. Que é isso, pastor? Não perca a presença de Deus. A presença de Deus é vida. A presença de Deus é o seu norte. A presença de Deus é a sua direção. A presença de Deus é a sua bússola. A presença de Deus é a sua força. Não se afaste da presença. Não perca a presença. Porque a presença de Deus te conduz à santidade. A presença de Deus te impulsiona por caminhos que você nunca imaginou passar, mas você vai passar, porque a presença de Deus te leva a lugares que você nunca imaginou passar. Portanto, ame a presença, valorize a presença, busque a presença, mergulhe na presença. Tenha tempo para buscar a presença. Às vezes a nossa agenda está lotada e não tem tempo para buscar a presença. Ainda que você tenha um baita de um projeto, se ela não estiver na presença de Deus, não vai decolar. Mas está decolando, pastor. Até quando? É a presença de Deus que garante o seu sucesso. É a presença de Deus que vai garantir o resultado. Amém? Então, até que Ele venha, falamos isso, seja apaixonado por Jesus. Até que Ele venha, seja apaixonado pelas pessoas. Chore pelas pessoas. Eu falei de olhos secos. Tem pessoas que não conseguem chorar por ninguém, e às vezes não chora nem por ele mesmo. Seu coração tem que estar aberto, apaixonado por vidas. Porque se você não ama as pessoas, você também não ama Deus. Porque quando você ama as pessoas que você está vendo, pode ser que você ama Deus que você não vê. Agora, se você não ama as pessoas que você não está vendo, você não está amando a Deus. Qual que é o segundo mandamento do Novo Testamento? Quem disse isso? É uma pegadinha. Quem disse isso? Foi Jesus, não foi? Mas de onde Jesus tirou isso? Jesus tirou da Bíblia. Ele só está repetindo o que está em Levítico 19, verso 18, se não me falha a memória. Que lá no livro de Levítico está dizendo: ama o teu próximo como a você mesmo. Amém, amém? Então, eu preciso amar as pessoas para eu também ser feliz. Porque se eu não amo, logo eu sou uma pessoa amargurada, triste, feliz. Mas o primeiro tópico de hoje é: até que Ele venha,
seja santo. Até que ele venha, tenha uma vida de santificação. Porque no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 13, se não for, está aí pertinho, diz: sem santificação ninguém verá a Deus. Achou? Sem santificação ninguém verá a Deus. Logo, eu preciso me santificar, eu preciso me purificar, eu preciso ser perdoado, eu preciso ser limpo de todas as mazelas, eu preciso ser limpo de todas as minhas crises, eu preciso ser limpo de todas as minhas mágoas, de todo ódio, rancor, ressentimento. Eu preciso ser limpo, eu preciso ser perdoado. O grande entrave na vida de muitas pessoas às vezes é a mágoa. E quem guarda mágoa e ressentimento não é santo. Não tem o meu termo, não é santo. Sede santo porque o vosso Pai é santo. Quem disse isso? Levítico capítulo 11. Eu sei que está em 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16. Mas o Pedro tirou de algum lugar. Sede santo, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, capítulo 5, verso 16, verso 16 e 15. Sede santo, porque eu sou santo. Amém, queridos? Amém, queridos? Isso é uma ordenança. Sem santificação ninguém verá a Deus. Mas a Bíblia diz que os limpos de coração verão a Deus. Está nas bem-aventuranças do livro de Mateus. Os limpos de coração verão a Deus. E agora a carta de 1 Pedro 5,16, é isso? Achou? Sede santo, porque eu sou santo. Vai, filho, está difícil. 1,15. Sede santo, porque eu sou santo. Amém? Acharam? Tá. Agora, o que me chamou a atenção esses dias foi o livro de Zacarias. O livro de Zacarias capítulo 3, deixa lá, mostra um negócio interessante que a gente precisa se atentar. É violento, mas Deus sempre tem uma maneira de falar com a gente. E Deus falou comigo e quero crer que Deus vai falar com você através do livro de Zacarias capítulo 3. Vamos ler no telão? Vamos ler. Ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo.
Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. O anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos, e se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui, os outros sacerdotes. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Amém. Vamos lá. O que está acontecendo aqui nesse texto que me chamou muita atenção? Deus dá uma visão para Zacarias, o profeta, e ele vê três figuras. Ele vê o anjo do Senhor, ele vê Josué, o sacerdote, sumo sacerdote. É diferente de sacerdote. O sumo sacerdote é sacerdote dos sacerdotes, ele é o líder dos sacerdotes. E ele vê Satanás. O que Satanás estava fazendo lá? Ele estava lá para se opor a Josué. Ele estava lá para acusar Josué. Ele estava lá para condenar Josué. Mas por que ele queria condenar Josué, o sumo sacerdote? Porque o sumo sacerdote, verso 3, o sumo sacerdote estava com as vestes sujas. As vestes sujas do sumo sacerdote representam iniquidade, pecado. Deus está usando o sumo sacerdote para mostrar o pecado da nação de Israel. Deus está mostrando o sumo sacerdote para revelar que havia pecado na vida de Josué, o sacerdote, e representava também toda a nação de Israel. E ele não estava só com as suas vestes sujas, contaminadas. Ele também estava com a mitra. O que é mitra? Turbante, faixa que enrola na cabeça, que mais tarde virou chapéu, que os padres também usam. E nessa mitra, nessa faixa da cabeça, tinha uma placa de ouro escrito santidade. As vestes estavam sujas e o turbante também estava sujo. Não era só o corpo que estava sujo, mas a cabeça também estava suja. Cabeça tem a ver com mente. A mente estava contaminada. A mente também estava em pecado. E o anjo ordena para que tirasse as vestes sujas dos sacerdotes. Talvez seja essa a razão que você esteja aqui hoje. Talvez seja essa a razão que você adentrou aquela porta hoje, e muitos não vieram. Porque Deus está dizendo: tem roupa suja. E quando há veste suja, há pecado. E quando há pecado, Deus não opera. Essa foi a razão do sucessor de Moisés,
Outro Josué perdeu a batalha, porque ele manda uma equipe pelejar contra a cidade de Ai, e eles ficaram humilhados e envergonhados, perderam a batalha. E Josué vai consultar o Senhor, e Deus disse: tem pecado no meio do povo. E Deus não opera no meio do pecado. Às vezes a gente não percebe por que a coisa não está fluindo. Tem alguma coisa errada. Por que a coisa não decola? Tem alguma coisa errada. Ah, pastor, mas os justos vão pagar pelo pecador? A igreja é um corpo. Cristo é o cabeça. E nós somos membros dos outros. Você entende isso? Por que as coisas não decolam? Porque tem pecado. Por que perderam a batalha? Porque tinha pecado. Então Josué reúne o povo, começa a tirar sorte, e caiu em Acã. Fala, meu filho, o que aconteceu, meu filho? Não adianta esconder não, porque caiu em você. Ele confessa. A ordem do Senhor, ela: não tome nada de Jericó, não possua nada de lá. Mas eu não resisti uma capa babilônica, eu não resisti uma barra de ouro, uma cunha de ouro, e eu enterrei na minha tenda. Às vezes esses pormenores que a gente acha que ninguém vai saber, que ninguém vai ver, um dia vem à tona. E Josué: por que você fez isso, filho? E foram lá, tiraram a capa e tiraram aquela barra de ouro, e Acã e a sua família perderam a vida. Tem coisas que não avançam por causa do pecado, e Deus é um Deus santo e exige santidade da sua igreja. Quem é a igreja? Diga: a igreja sou eu. Ei, diga: a igreja sou eu. A igreja sou eu. Eu vou me conter, porque senão vai dar chabu. Você nem imagina o que já aconteceu no nosso meio. Quantas pessoas que saíram da igreja por causa de mau comportamento de pessoas. Você nem imagina. Mas às vezes o pastor não fica sabendo na hora, vai ficar sabendo depois. Quantas e quantas e quantas e quantas e quantas investidas nas meninas. E as pessoas saem da igreja. Aí Deus não opera. Josué era inocente, ele não sabia que o Acã tinha enterrado uma cunha na sua tenda. Por isso que Deus exige santidade da sua noiva. A noiva do Cordeiro não pode ter vestes sujas. A noiva do Cordeiro tem que ter as vestes limpas. Dá um glória a Deus aí, igreja. Noiva do Cordeiro. Às vezes a gente nem imagina o que acontece, nem consegue mensurar o que acontece, e pessoas que às vezes caminham do teu lado. Por isso que quando Deus age, tira alguém, não é para o mal-estar da igreja, é para o bem-estar da igreja. E aqui não tem nenhum santarrão, nenhum puritano. Somos todos servos de Deus, sujeitos e passivos a errar. Aí vem a pergunta: pastor, essa falta de santidade, por que as pessoas caem, pastor? Por que as pessoas se deixam se levar? É mau caratice ou é sem vergonha? Não estou colocando desse jeito. É falta de santidade e falta de vigilância. Qualquer pessoa, independentemente da idade, corre o risco de perder a santidade por causa da falta de vigilância e por causa da santidade.
José era um jovem bonitão, saradão, a mulher do patrão deu de cima dele, e ele foge, porque a sua santidade, o seu compromisso, o seu caráter, a sua vida na presença de Deus não permitia que ele deixasse se levar pela tentação. Todo mundo pode ser tentado, ceder à tentação é outra coisa. Então por que muita gente cai, pastor? Ausência e falta de santidade e de vigilância. Eu falei alguns dias atrás, como que o Satanás derruba as pessoas? Fácil. Ele só distrai a pessoa. Tome isso. Acabou. E ele vai embora e a pessoa fica divertida com aquele negócio ali, mas aquele ali já tirou da presença de Deus. Tome esse celular aqui avançado da última geração. R$30, 30 mil. Toma. Se com esse, aqui fala Pebinha, né? Assim que aqui fala. Se com esse Pebinha eu já estou envolvido, se com esse Pebinha aqui eu já faço um estrago, imagina com essa máquina. Eu vou arrasar. Isso vale para o casamento, isso vale para a família, isso vale para a sua vida pessoal, individual. Satanás é especialista em jogar isca. Alguns comem, outros não. Por isso que Davi diz assim: quebrou o laço. Satanás colocou um laço, mas Deus quebrou o laço. E é isso que o anjo do Senhor está lá do lado de Josué. O que é diabo? O que significa diabo? No grego é diabolos, acusador. Esse acusador, ele é mestre em desvirtuar a conversa. Começa lá no Éden. Não foi assim que Deus disse? Não foi assim que Deus disse. Deus disse isso. Deus disse que toda a árvore do jardim pode comer, menos esse fruto aqui. Pronto, já deu entrada para o inimigo. Satanás é especialista. Aliás, a palavra diabo significa isso: mudar a conversa, desvirtuar a conversa. Você já conversou com alguém e disse: você está entendendo tudo errado, meu filho, pelo amor de Deus. Você está falando algo com alguém, a pessoa entende: não, pastor, pelo amor de Deus, ei, você está entendendo errado. O diabo é especialista nisso. Como eu já vi isso aqui. Não quer dizer que a pessoa esteja endemoniada, tá bom? Estou dizendo isso. Pedro não estava endemoniado, e Jesus disse: vou voltar para Jerusalém, vou lá. Pelo amor de Deus, não faz isso, meu senhor. Jesus foi para trás de mim, Satanás. Estava sendo usado. Amém, queridos? Então, o profeta está vendo tudo isso. Está vendo esses três personagens. E Deus diz: tire as vestes dele. Porque isso aí é um tição. Você sabe o que significa um tição? É alguém que foi colocado no fogo, alguém que foi colocado na fornalha, mas foi aprovado, foi purificado. Por isso que aquele anjo voou com a tenaz, com uma pinça, e colocou uma brasa viva nos lábios de Isaías e disse: teus pecados são perdoados. Deus estava dizendo para Josué: você é um tição, você passou pela prova, você estava com as vestes sujas, mas eu estou perdoando os seus pecados. Deus está dizendo para mim e para você hoje, aqui e agora: você é réu condenado,
mas o meu sangue foi vertido por ti na cruz do Calvário para te livrar da condenação. Você está livre. O anjo estava lá para proteger. A gente já disse isso aqui várias vezes, mas vamos lá. No livro eu vou falar quantas vezes for necessário, né? O livro de Salmos 34:7 diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Você quantas vezes foi guardado? Quantas vezes teve livramento? Quantas vezes o anjo do Senhor interferiu e você não viu? Quantas vezes o Papai do Céu entrou com a sua provisão, com a sua providência, manifestando a sua glória, e você nem percebeu? Anjos são todos espíritos ministradores enviados pelo Senhor para cuidar daqueles que vão herdar a vida eterna. Hebreus 1:13-14. Amém, igreja? Você está entendendo isso? A importância da santificação. Tira a roupa dele, tira as vestes dele, tira a mitra dele, tira o turbante dele. Ele está sujo, mas a partir de hoje eu estou limpando ele. Por que Deus está usando Josué? Porque o povo estava saindo do cativeiro da Babilônia, e Deus queria reconstruí-los. Deus queria fazer um reboliço no meio deles. Por isso as vestes estavam sujas, e Deus está dizendo: tem que limpar. Eu posso profetizar no nome de Jesus que Deus vai fazer um reboliço nessa igreja, em nome de Jesus, mas Deus está tirando as vestes sujas, porque sem santificação Deus não opera. Sem santificação ninguém verá a Deus. Sede santo, porque o vosso Pai é santo. Deus está dizendo no verso 9: olha, Josué, você vai melhorar, eu vou perdoar os seus pecados, e ainda vou fazer um memorial para você. Fala da pedra, os 7 olhos, os 7 espíritos. Essa pedra é Jesus, o renovo é Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Só através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus. E outra, no verso 9 diz assim: e isso vai acontecer hoje. Vamos ver se tem isso lá nessa 3:9. Não tem mais? Findou aí o 9? Diz o Senhor dos Exércitos: tirarei a iniquidade. Que iniquidade no passado, se for falar pecado, fala iniquidade. E desta terra, eu tirarei a iniquidade desta terra num dia. O sacrifício de Jesus na cruz, o sangue que foi vertido, o sangue que foi derramado, uma vez só, me purifica, te purifica, nos justifica de todo e qualquer pecado. Amém? Então por que as pessoas caem? Por falta de vigilância e santidade. O pastor estava tão bem, o pastor estava decolando, o pastor estava lá em cima. Eu também. Mas eu não vou usar a lei de Newton, vou usar a lei de Deus. Suba na graça, suba na bênção, degrau construído debaixo do favor do Senhor, na presença do Senhor, e Deus vai manter você lá em cima o tempo todo. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Deus estava protegendo o sumo sacerdote.
Deus está nos protegendo, Deus está protegendo a mim, Deus está protegendo você o tempo todo. Diga amém. Está tão ruim assim? Tenha um estilo de vida santo. Pastor, as pessoas não gostam de ouvir essas mensagens não, eu sei, gostam de mensagem motivacional, não é isso? Para arrepiar o cabelão do dedão do pé. Aí você sai daqui da mesma maneira que você entrou e não muda nada. Tenha a santidade como estilo de vida. Tudo aquilo que me contamina eu não quero. Tudo aquilo que me faz perder o foco eu não quero. Tudo aquilo que agrada, que desagrada o Papai do céu, eu não quero. Eu quero estar firme, inabalável. Eu quero estar no centro da vontade de Deus, porque isso é santidade. Se você fosse, numa palavra só, dizer o que é santidade, é estar no centro da vontade de Deus. Aí você é santo. Amém, queridos? Deixa eu dar um último ponto aqui. Eu quero terminar. Mas antes de falar sobre o Espírito Santo, eu vou falar. Até que ele venha, tenha uma vida cheia do Espírito Santo. E a gente vai citar alguns textos aqui. Até que ele venha, seja cheio do Espírito Santo. Tem pessoas que não gostam de congregar aqui porque a gente fala sobre o Espírito Santo, fala em batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo, fala em línguas, aí vão para outro lugar. Só que essas pessoas desavisadas não sabem que Jesus era cheio do Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, usado pelo Espírito Santo, a começar pelo seu nascimento. Certo? Ok? Tá bom. Jesus nasceu pelo Espírito Santo ou não? Sim, nasceu. Pelo que a gente ouve na palavra, é isso. Jesus, quando desceu as águas, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, verso 19, se não me falha a memória, finalzinho. Aí no capítulo 4 de Mateus, assim que ele é batizado, o Espírito do Senhor o conduziu ao deserto para ser tentado. Nasceu no Espírito, batizou no Espírito, é levado pelo deserto para ser tentado no Espírito. Quem levou Jesus para o deserto foi o capeta, foi o Espírito. Aí Jesus diz assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Lucas capítulo 4, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu a pregar as boas novas, a curar, a libertar, a dar vista ao cego, e começa a narrar tudo o que iria fazer. Aí a pergunta é simples: se o Filho de Deus, se Jesus de Nazaré, se o Todo-Poderoso precisou da unção do Espírito Santo, imagina você. Se Jesus dependia do Espírito Santo para viver, por que nós não? É por isso que a gente não decola. Trabalhamos em cima da letra e a letra mata, mas o Espírito vivifica, o Espírito gera vida. Essa é a diferença. Não é pregar, é viver o que prega. E ele ensina isso para os seus discípulos. No livro de Lucas 24,
49, ele fala para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, não saia da cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. Não foi igreja, não foi o pastor que falou, não, foi Jesus dizendo: não saia da cidade. Eu vou resumir, vou parafrasear. Jesus está dizendo: vocês não podem fazer nada, vocês não têm condição de fazer nada, vocês não estão preparados para fazer nada, enquanto vocês não forem cheios do Espírito Santo. Mas ele já tinha Espírito Santo? Sim, ele já tinha Espírito Santo, porque Jesus soprou sobre ele. Recebeu o Espírito Santo. Uau! Receberam, mas não teve manifestação. Saíram, curaram, libertaram, fizeram um auê, expulsou capeta, curou pessoas. Mas Jesus disse: não saia de Jerusalém, até que lá do alto. Aí você muda lá para o livro de Atos, capítulo 1, verso 8, que diz assim: mas a todos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas. Eu só posso ser testemunha de alguma coisa que eu conheço e vi, aconteceu comigo. Eu só posso dar algo que eu tenho. Deus nunca vai pedir para você algo que Ele não dá. Se Deus pede para você amar, porque Ele ama. Se Deus pede para perdoar, porque Ele perdoa. Se Deus fala para você compartilhar, porque Ele compartilha. Aliás, o texto que lemos diz: o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. O pão só tem valor quando ele é partido e compartilhado. Você não vai levar nada, mas o que você compartilha são as suas boas obras. E a Bíblia diz que as nossas boas obras nos seguirão para a eternidade. Quem está entendendo, diga amém. Então não confie na letra, viva na dependência do Espírito. Mas eu preciso fazer essa pergunta: você tem tempo para se encher do Espírito Santo? Primeiro, você crê nisso? Você tem tempo para se encher do Espírito Santo? Vem reunião de oração? Não vem. Na sua oração, na sua casa, é aquela oração água com açúcar, com Deus me deita, com Deus levanta, com a graça do Espírito Santo. Os discípulos só saíram para pregar. Houve uma fusão do Espírito Santo. Atos capítulo 2, a igreja estava reunida, esperando acontecer, estava em oração, a igreja estava em oração, tinha ali 120 pessoas orando. Só falta algum desavisado dizer assim: mas isso aconteceu no Antigo Testamento. Então joga a sua Bíblia fora, porque a gente está pregando o Novo, o Antigo. Ouvindo? A igreja estava reunida em oração. Quando a igreja ora, o capeta sai correndo. Quando a igreja ora, as muralhas caem. Quando a igreja ora, os desafios são vencidos. Quando a igreja ora, o milagre acontece. Quando a igreja ora, vidas são salvas. A igreja em oração. De repente, como um vento, estou terminando, tá bom? De repente, como um vento viamente impetuoso, começou a soprar naquela casa. E a Bíblia diz que foram vistas línguas repartidas como de fogo, e as pessoas foram batizadas com o poder de Deus, foram cheios do Espírito Santo. Está se cumprindo a promessa de Jesus: não saia, vocês não estão prontos, vocês não estão preparados, não saia, não ouse pregar na letra,
espera o poder de Deus. Quando receber esse poder, saiam para a rua, saiam para a praça e diz: seja minha testemunha tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Enquanto, até que ele venha, seja cheio do Espírito Santo. É isso que vai salvar a sua pele, filho. Como é que é, pastor? É isso que vai salvar a sua pele. Quando você está cheio do Espírito Santo, não tem lugar para o pecado. Você já está cheio do Espírito Santo. Agora, quando você está vazio, tem lugar para tudo de ruim. Indecisão, incerteza. Aí você começa a olhar suas mazelas, suas decepções, suas desilusões, seus fracassos, seus medos, e colocar a culpa na igreja. Mas você não ora, você não jejua, você não lê Bíblia, você está esperando o sobrenatural acontecer. Não vai acontecer. Você tem que provocar milagres. Está ouvindo? Lembra do que eu falei domingo passado? Faça vigília de um homem só. Vai para o seu a sós, vai para o seu quarto, vai para a sua chácara, fica lá 1, 2, 3, o dia, o tempo que for necessário, e chora, e grita, implora, e luta, e batalha, e você diz: Deus, só sai daqui com a vitória na minha mão. Eu só saio daqui quando o Senhor quebrar todos os jugos. Eu só saio daqui quando o Senhor quebrar todos os grilhões. Eu só saio daqui quando o Senhor quebrar todas as maldições. Eu não vou sair daqui enquanto o milagre não acontecer. Vigília de uma pessoa só. Mas você tem que orar. Pastor, isso não aconteceu hoje, vai acontecer amanhã, isso vai acontecer semana que vem. Mas pastor, tem 20 anos que eu estou orando. Glória a Deus, você está perseverando, vai acontecer. Tem um pastor, rapidamente, a mãe abandonou, o pai foi embora, ou melhor, a mãe abandonou, limpou a casa, só deixou os 5 meninos lá dentro. Quando o pai chega, está lá 5 meninos, e a mulher vazou. Se dizer com quem? Vazou. Quando o pai chega, o pai fica desesperado, não sabe o que faz, e vai dividindo os meninos, um para lá, para cá, dizer: alguém, passou a acontecer isso comigo. Aí 2 meninos vão para a casa do diácono. Sabe o que o diácono fazia? Traficante. Vendia drogas e colocou os meninos para vender drogas. Esse testemunho às vezes tem que chamar a nossa atenção. 5 meninos saiu dali, caiu no mundo, morou na rua, arrumou uma professora, aos 19 anos casou com ela. Ela disse: escreve uma carta para mim. Ele disse: não, eu prefiro falar. Não, escreve uma carta, é bom, é romântico, escreve uma carta. Ele disse: não, eu prefiro falar. Por favor, escreva. Eu não sei escrever. Eu tenho 19 anos, eu não sei escrever. Eu não tive oportunidade. Vivi na rua. Ela disse: pois eu vou fazer de você um homem diferenciado. E sentou e foi ensinando. Esse camarada hoje é pai de filhos, é escritor de vários livros, é pastor, e os seus 5 irmãos são pastores. Isso serve para eu e você parar de arrumar desculpas. Não importa se a vida não foi legal com você, não importa se alguém vilipendiou, não importa se alguém te achincalhou, te humilhou, zombou, não importa se a tragédia caiu sobre a sua cabeça, importa o que você disser. Eu não vou fracassar, eu não vou retroagir, eu não vou recuar, eu vou marchando na unção do Espírito Santo, porque esse é um grande exemplo para nós.
Ah, porque a vida está tão horrorosa, porque meu pai e minha mãe. Bem-aventurado é você que tem uma cama para dormir. Bem-aventurado é você que tem um prato de comida para comer, que não precisa cair catando lixo no meio da rua. Bem-aventurado é você que tem um pai que ama, que cuida de você. Não importa onde você nasceu, nem filho de quem você é, importa o que você quer ser. Eu quero ser uma nova criatura, eu quero ser santificado pelo sangue de Jesus, eu quero ser perdoado por Deus, eu quero ter vestes novas, eu quero ter vida nova, e eu quero ser cheio do Espírito Santo. Depende de você, depende de mim, depende de nós, de ninguém mais. Eu lembrei desse exemplo aqui porque isso é importante. A gente fica lamentando: ah, mas está tão ruim, pastor, está tão ruim. Tão ruim o quê? Está comendo, está bebendo, está conseguindo andar, está enxergando, está com a força toda. Não está ruim. Eu vi um vídeo, e talvez você tenha visto, está em inglês, mas eu acho que traduziram. Um garoto, se tiver 12 anos, não sei, com câncer, bem magrinho, e o pai conversando com ele disse: eu sou feliz porque Deus está comigo, Deus está permitindo que isso aconteça comigo, então eu sou uma pessoa feliz. E ele é alegre mesmo, contente, sorridente. E aquele pai disse assim: eu preferia que isso fosse comigo, eu queria que esse câncer fosse na minha vida, filho. Ele disse: não, talvez o senhor não aguentaria. Deus me escolheu para isso. Caramba, quando eu vi aquilo, eu disse: gente, está reclamando de tanta coisa. Não tem nada ruim não, filho. Ruim está a sua mente, ruim está seus pensamentos. Ao tirar a mitra, ao tirar o turbante, era limpeza de mente, mentalidade nova, pensamento novo, vida nova. A gente pode avançar, a gente pode fazer coisas nessa cidade que você nunca imaginou. Só depende de cada um de nós. Vamos avançar. Para de achar que as coisas estão difíceis. Amém, 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 amém. O que você vai fazer antes de Jesus voltar? Estou encerrando. O que você vai fazer antes de Jesus voltar? Posso te dar uma dica? Simples. Vivam a vida de amizade e comunhão com o Espírito Santo. Todas as manhãs eu levanto, eu amo orar de joelho. Eu já levanto dizendo: bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu amado. Bom dia, meu amo. Bom dia, meu mestre. Bom dia, meu Senhor. Bom dia, meu mestre. Aí, enquanto eu tiver palavra dizendo, bom dia, meu Senhor. Bom dia, meu libertador. Bom dia, meu guia. Bom dia, meu professor. Bom dia, meu amado. Eu sou apaixonado pelo Espírito Santo. Eu amo o Espírito Santo. Gostaria muito que a igreja amasse mais o Espírito Santo. Fala um pouquinho mais do Espírito Santo, não dá tempo, mas eu não sei aonde que as pessoas aprenderam a colocar o Espírito Santo na terceira pessoa. Aonde você aprendeu isso? O Espírito Santo não é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus. Como é que se explica isso? Rapidamente, você tem um aparelho 3 em 1. Desculpa, é o que eu lembrei agora. Tem rádio, pendrive, Bluetooth, agora tem que mais. Vou deixar o Bluetooth do lado e vamos colocar CD. Certo? Quantos aparelhos são? Quantos aparelhos são? 1. Quantas funções? 3.
Deus é o Criador, Senhor de todas as coisas. Jesus é o libertador, Jesus é o Salvador, que veio, morreu. Vamos pela ordem, né? No princípio era o Verbo, palavra, e o Verbo estava com, e o Verbo era, e o Verbo se fez e habitou entre nós, cheio de graça. Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus. Jesus está sendo batizado. No princípio a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Tá bom lá. Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele. Tá bom lá. Ele menciona Isaías 61, verso 1: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Isaías está falando de Jesus, e ele repete isso no livro de Lucas, capítulo 4. O Espírito Santo é Deus. Não tem nada errado você amar o Espírito Santo, adorar o Espírito Santo, porque Jesus disse: quando ele vier, o nome pessoal, sim, quando ele vier, ele me glorificará. Quando ele vier, nos fará lembrar tudo que eu vos tenho falado. Então não coloca o Espírito Santo lá atrás. O Espírito Santo é Deus. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só amor, um só Espírito e um só rebanho, um só pastor. Amém, queridos? Às vezes com funções diferentes. Amém, amém? Eu não vou ficar demorando aqui. Aqueles que têm desejo de ter as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, mas já aconteceu, pastor. É você que sabe. Você que tem um desejo de ter vestes limpas, como o anjo diz assim: estou purificando, tira as vestes dele, a veste dele está suja, tira o turbante também que está sujo, vou trazer vestes novas. Deus hoje vai trazer vestes novas. Quando o filho pródigo foi embora e voltou, ele voltou todo sujo, e o pai mandou trocar as roupas dele, colocou anel no dedo dele, sandálias novas. Se nessa noite tem alguém aqui dizendo: pastor, eu quero ter as vestes lavadas, eu quero ter vestes novas, não se constranjam. Nós precisamos. Nós não só precisamos, eu tenho que querer, eu tenho que desejar. Que precisar todo mundo precisa, mas nem todo mundo quer. Uma chance igual a essa talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Pai, em nome de Jesus, nos dê mais uma oportunidade de lavar as nossas vestes. Essas vestes sujas nos impedem de olhar para o Senhor. Essas vestes sujas nos impedem de seguir. Essas vestes sujas é um peso nos nossos ombros. Essas vestes sujas é um fardo pesado. Essas vestes sujas me comprometem diante do Senhor. Senhor, essas vestes sujas me contaminam. Essas vestes sujas
me impossibilita de avançar e de conquistar. Mas agora eu sei do poder que há no teu sangue, eu sei do poder que há do Espírito Santo para convencer do pecado, da justiça e do juízo. E eu me jogo, eu me derramo, eu me exponho, eu me abro, porque Satanás o tempo todo está do meu lado fazendo oposição, o tempo todo, seu povo. Mas eu sei que o Senhor enviou um anjo para me guardar. Eu sei que o Senhor enviou um anjo para guardar o teu povo, para guardar a tua igreja, guardar os seus filhos. E esse anjo resistiu Satanás, dizendo: o Senhor te repreenda, Satanás. Esse é um tição que saiu da brasa. Esse é alguém que foi purificado, esse é alguém que foi transformado. Sou eu, Jesus. Esse alguém é você, filho. Deus está te dando uma chance de se limpar, de recomeçar, de reconstruir a sua vida, de avançar de forma digna. Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos totalmente ao Senhor. Não dá para esconder as nossas crises, as nossas mazelas. Não dá para esconder aquilo que é patente, claro e transparente aos teus olhos. Confessamos, nos abrimos, nos derramamos e dizemos: perdoa, Senhor, purifica o nosso coração, nos dê mais uma oportunidade, Deus, de recomeçar a nossa vida, de alçar os voos bem altos e conquistarmos. Enquanto nós estivermos na terra, Deus, nós queremos avançar. Enquanto nós estivermos na terra, queremos mudar de fase. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, Deus, queremos ter uma vida de santidade e uma vida cheia do Espírito Santo, até que o Senhor venha. Estamos na tua dependência, até que o Senhor venha. Queremos ser cheios de misericórdia, para usar de misericórdia para aqueles que estão perdidos. Nós oramos e nos rendemos aos teus pés, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Está terminando. Você já conhece as atividades da igreja? Já passou? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz. Uma semana abençoada para todos nós, em nome de Jesus. Só